O chão de igreja ainda é lugar de novo nascimento. A igreja é um útero geracional. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, ou de repente já esteve aqui, hoje você está numa escola profética, tá? Então não se estranhe com o movimento. Deixa Deus agir. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Deus está aqui? Deus está aqui? Como nós estamos num treinamento profético, eu aproveito cada momento para treinar. A gente vem de um sistema onde nós éramos acostumados, né? Os métodos, as liturgias, a hora do louvor congregacional, a hora das oportunidades, a hora da oração, a hora da palavra, a hora disso, a hora daquilo. Num fluir profético, se você for fazer isso, você corta o fluir do Espírito. Dentro de um mover profético, você tem que seguir o fluir do Espírito. Às vezes o Espírito está falando, o Espírito está movendo, aí você quer parar para fazer uma leitura. Você precisa seguir os comandos do Espírito. Outra coisa, aquela questão, nós precisamos orar para chamar a presença de Deus. Quando Deus já está presente, Deus já está aqui. Deus está em nós. Se nós vamos orar, é para quê? Para abençoar vidas, para mover vidas. Amém? Gênesis capítulo de número 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A minha versão diz: a terra estava um caos e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. Algumas versões dizem: o Espírito de Deus se movia. A minha diz: incubava. Quando é que nós vemos aqui na terra uma incubadora? Quando algo está sendo gerado. Amados, eu aprendo muito com Gênesis 1. Vocês viram aqui o mover, vocês viram aqui o poder do Espírito Santo em ação. O que disse Jesus em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas só receber o poder não é suficiente. A gente precisa pegar a didática de ensino e a gente precisa se mover como o próprio Deus se move. Aqui está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas mesmo o Espírito de Deus estando ali sobre a face das águas, a terra continuava um caos e vazia. Precisou o quê? Uma voz de comando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amados, essa didática de palavra de Gênesis 1 é o que nós precisamos aprender para a nossa vida. Tudo o que foi criado sobre a terra, tudo o que foi criado no universo, eu posso falar isso porque eu tive uma visão sobre a criação do universo, foi
pelo som da palavra de Deus. Foi pelo som da palavra de Deus. Quando nós vamos para o Evangelho de João, João capítulo de número 1. João capítulo 1. Diz o seguinte: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Eu vou esperar um pouquinho para vocês pegarem essa didática de ensino aqui. Nós lemos um texto onde fala que Deus falou para que houvesse luz. Agora nós estamos vendo um outro texto aqui, está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele existia no princípio com Deus, por meio dele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí o versículo de número 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Amados, eu quero fazer algo aqui, que se você compreender, vai facilitar muito a sua compreensão do Evangelho. Lá no princípio, quando Deus fez o céu e a terra, na verdade ali no Gênesis está falando de um recomeço. Tinha caos, tinha trevas, o Espírito de Deus estava ali. Precisou da palavra, e por meio da palavra, tudo foi feito, tudo foi criado por meio da palavra. Só que Deus, Ele disse: haja luz. E a partir do momento em que Deus ativou a luz, só então Ele passou a criar todas as outras coisas. O que eu aprendo? Você não cria nada quando está em confusão. Você não cria nada quando você está na dúvida. Você não cria nada quando você está em trevas. Você não cria nada quando você está com medo. Primeiro Deus faz a luz, e depois até mesmo o sol e a lua foi criado depois. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Eu quero aqui abrir um parênteses no ensino de hoje, só para você valorizar a vida. Não é essa a mensagem. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu quero Deus, como é que eu encontro Deus? E às vezes passa a vida reclamando, murmurando. Sabe como você encontra Deus? Deus é a vida que flui dentro de você. Deus é a vida que flui dentro de você. Simples assim.
Então não desperdice a vida. Viva a vida com alegria. Viva a vida com satisfação. Dizendo: obrigado, Pai, pela presença, pela tua vida que está dentro de mim. Às vezes a gente, interessante que a vida está dentro de nós, e a vida é o próprio Deus, e a vida acontece agora, e nós deixamos de viver o agora para ficar pensando no futuro, preocupado com o dia de amanhã. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã, o amanhã cuidará de si. Viva o momento de agora. Você está aqui, talvez deixou família em casa, deixou coisas para fazer. Viva o momento do agora. Quando você vive o momento do agora, você percebe Deus dentro de você. Aleluia. Quer encontrar Deus? Siga o curso da tua respiração. Ele é a vida. Amém? Agora vamos para a didática da luz. Deus criou a luz, e depois, no primeiro dia, Ele começou a colocar em ordem a casa. Aqui está dizendo que a vida é a luz dos homens. Jesus olhou para nós e disse: você é a luz do mundo. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Agora vamos para a didática da criação. Deus, Ele fez um cenário todo de luz. Todo de luz. Isaías diz: a terra está cheia da glória de Deus. Amados, quando você fala luz, quando você fala glória, é a mesma coisa. A diferença é a intensidade. A intensidade. Agora, olhe comigo para isso. Deus, Ele fez um cenário todo de luz. E dentro desse ambiente de luz, Ele começou a criar e a trazer a existência. E no momento, Ele criou o ser humano. E disse: crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre. Você tem domínio sobre a terra. Tudo que Deus criou sobre a terra e no universo tem uma matriz, Ele mesmo. Porém, no processo, Ele usou a luz que há nele para criar todas as coisas, inclusive eu e você. Abacuque 2 tem um versículo que diz assim: que nos últimos dias a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Este é o tempo em que nós estamos recebendo a revelação da glória de Deus. Aleluia! Amados, a igreja não entende isso, mas Deus é o Pai das luzes. Ele tirou dele mesmo da glória. Vamos aprender com Jesus. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vou te levar para um lugar de conhecimento. Tudo foi criado pela glória de Deus. Tudo foi criado pela luz. A luz é um poder criativo. A luz é um poder criativo. Além de iluminar, além de trazer conhecimento, cria,
traz a existência. Essa cadeira, se você olhar para ela, você vai dizer: é plástico. A composição espiritual dela é luz. Se você fechar os olhos e ver, você vai ver a auréola de luz. Por que ela se torna visível? Porque é uma concentração de luz. Você também é luz. E por que você se torna visível? Porque você é uma concentração de luz. Vocês vão ver para onde que eu quero que vocês vão. Essa cadeira é luz. Para ela estar aqui hoje, qual foi o processo? A luz divina veio sobre a mente de uma pessoa. Ela teve uma ideia, teve um pensamento criativo. Fulano é criativo, né? Já ouviu essa expressão? Fulano é criativo. A luz divina veio sobre a mente dela. Ela teve um pensamento criativo. E tempos depois a cadeira, ele foi concentrando. E de repente ele fabricou a primeira e assim sucessivamente. Tudo que existe sobre a face da terra foi criado desse jeito. Dessa maneira. Aí eu pergunto para você: se a cadeira é uma concentração de luz, e se nós somos uma concentração de luz, da onde tudo se originou? De Deus. E por que o ser humano hoje tem tanta dificuldade com as coisas da terra? Eu quero falar algo para você. Tudo tem origem no reino espiritual. E o reino espiritual domina sobre tudo na terra. Esse foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi do Pai. O reino espiritual domina sobre o reino mineral, domina sobre o reino vegetal. Mineral, vegetal, animal. O reino espiritual domina sobre os 3 principais reinos da terra. O que isso significa? Você é o fragmento de luz divina, ou a chama de luz divina, capacitado, habilitado para, através da sua mente, que é uma usina de criação, trazer à existência qualquer coisa aqui na terra. Qualquer coisa. Mas sabe o que nos ensinaram? Não estou escandalizando, mas só numa didática de ensino. A gente ficou só no tempo da criança. Pedi, dar-se-vos-á. Busque, bate, insista. Esse é quando você não tem a mente de filho. Porque na mente de filho, você vai fazer igual o pai fez. Além de pegar a luz e estabelecer o cenário. Depois dele trazer a matriz de cada coisa. Porque do contrário que se imagina, as aves que povoaram o céu têm uma origem. Assim como eu e você tem uma origem. Mas a partir do momento em que Deus colocou cada coisa no seu devido lugar, peixes na água, aves para voar no céu, animais domésticos, animais selvagens, Ele faz o homem domine sobre tudo. Mas Deus, a partir do momento em que Ele tinha uma matriz, Ele olhou para cada fonte aqui na terra e disse: produza. Olhou para a terra e disse: produza. Olhou para as águas e disse: produza. Olhou
para as plantas e disse: produza. Você é o agente de governo do reino dos céus aqui na terra. Então olhe para os recursos que Deus deixou para você e dá ordem para produzir para o reino. Dá ordem para produzir para a sua vida. Dá ordem para produzir para a sua casa. Dá ordem para produzir para aqueles que não sabem o caminho. Outro dia o pai disse assim: eu estou levantando uma geração que vai conhecer a minha glória, e será esta geração que vai alimentar aqueles que não conhecem a minha glória. Interessante que, se você olhar o texto de Abacuque 2, o versículo que antecede a revelação da glória diz: não é do agrado do Senhor que o homem trabalhe para o fogo, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus é um poder criativo que está sobre os filhos, que está na terra, que está aí, que está em todo lugar, mas nós precisamos saber usar o maior dom que Deus nos deu. Você sabia que a maioria das pessoas não sabe produzir pensamento? Você cria, ou você se torna um co-criador, ou um manifestador das obras do Pai, conforme disse Jesus: eu vim para manifestar as obras do meu Pai. É para isso que nós estamos aqui, para seguir os passos de Jesus. Amados, hoje eu prego isso, mas até tempos atrás eu também descobri que eu não sabia pensar. Eu só repetia o pensamento dos outros. 90% da população só repete pensamento, não sabe criar. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que em nós. Aí, o sistema do anticristo, sabendo disso, o que fez? Vamos deixar esse povo trabalhar para nós. O mesmo sistema do Egito. Hoje a gente olha para os grandes banqueiros, grandes empresários. A gente precisa olhar para o coração e dizer qual que está servindo a Deus e qual que não está. Porque na verdade, por muito tempo, o sistema do anticristo roubou o poder que Deus liberou para nós. Como que eles roubam? Desde criança a gente aprende a deixar nossos filhinhos na frente da televisão, fica lá repetindo o que passa ali. Os nossos filhos vão para a escola e são ensinados a reproduzir o que a escola ensina. A própria cultura familiar é uma cultura. Quem nunca ouviu isso? Menino, dinheiro não dá em árvore, não. Menina, a vida é difícil. Desde criança nós fomos programados. Você sabia que o nosso HDzinho, quando passa pelo ventre da mãe, esvaziou, esqueceu tudo. Antes de passar pelo portal da maternidade, você era um ser de luz, voava, sabia de tudo, conhecia tudo. Nada era impossível para você. Mas passou pelo portal da maternidade, zerou aqui, esqueceu tudo. Aí de vez em quando vem uns flashes, né? Opa, criança pequenininha, quem nunca viu criança com os olhinhos estatalados, olhando para um canto?
Aí quando a criança começa a falar que, mãe, eu tô vendo negócio. Tá doido, menino? Aí se cresce um pouquinho, vai falar para a mãe diz, vou levar para o padre para benzer. Ou seja, nós fomos literalmente programados para esquecer a casa do Pai. A gente foi ensinado em doutrinas e regras e mandamentos e liturgias e não pode. Colocam tanto gesso que a gente fica amarrado, manietado, de tanto não pode. Hoje, se alguém falar para você que você não pode, você declara o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu não consigo. Tudo é possível ao que crer. Deus pode fazer, mas Ele vai fazer, amados, através de nós. Vamos botar a usina para funcionar. Vamos parar de repeteco. Amados, eu fiquei anos rodando no deserto, sem sair no lugar, carregando uma palavra, carregando um chamado, mas religiosamente doutrinada. Como disse Paulo foi aos pés do Gamaliel, né? A história de Paulo é a maior lição que nós precisamos aprender. Judeus, dos judeus, fariseus, dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel. Mas eu considero tudo isso como esterco pela sublimidade de ter conhecido Cristo. Mas eu apresento um Cristo diferente. Não se escandalize. Eu apresento um Cristo diferente para você. Eu não apresento um Cristo que está na parede. Eu não apresento um Cristo que está pendurado numa cruz. Eu não apresento um Cristo que está na sepultura. Eu não apresento um Cristo que foi escarnecido, por mais que Ele passou por tudo isso. Eu apresento para você um Cristo que subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai, glorioso em majestade, governa sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas. Agora esse mesmo Cristo que governa sobre os céus e sobre a terra está dentro de você. É aqui que você encontra Ele. Não é na parede, não é aqui, não é acolá. Se disserem que Ele está em tal lugar, não acrediteis. Se disser que o reino está lá, não vá, porque está dentro. Amado, você carrega o reino, você carrega o governante do reino, você carrega o poder do reino, você carrega tudo dentro de você. Agora eu creio que as pessoas não têm dificuldade para entender que o Cristo está dentro delas. Agora eu quero falar para você o que muda, porque nós estamos falando de luz criativa, nós estamos falando que nós somos luz. Você é uma concentração de luz, e aonde você passa, as trevas precisam se retroceder. Hoje ainda a gente estava conversando na hora do almoço com a pastora Edna e a pastora Emília, e ela estava perguntando sobre como é às vezes ser levado em lugares inferiores. Eu disse, não tem problema nenhum, você está com um anjo que é pura glória do lado direito, o outro do lado esquerdo, o outro na retaguarda, e você também é luz pura, então você só caminha. Quando você caminha, aqueles espíritos malignos... Agora eu quero dizer para você que não é só lá, aqui também sobre a terra. Deixe brilhar a sua luz.
deixa brilhar a sua luz. Mas sabe o que muda a história? Sabe o que muda a nossa vida mesmo? Sabe qual é a diferença do evangelho do reino e o evangelho das religiões? A diferença é que o evangelho profético, a visão profética do evangelho me ensinou algo que eu não tinha aprendido. Amados, antes eu ia na igreja, cantava o hino, me alegrava, falava sobre Jesus, se ajoelhava, orava, pedia. Quem nunca entrou no quarto, orou, pediu e se levantou? Será que Deus me ouviu? Será que Ele me ouve? Ou quem nunca entrou num quarto, orou e de repente, quando chegou, viu algo fora, entrou num desespero. Sabe o que muda a nossa vida? Tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da nossa formação espiritual. Mas o que muda a nossa vida é um versículo de Paulo, que ele disse assim: nós temos a mente de Cristo. E o que significa ter a mente de Cristo? Significa pensar como Ele pensou. Aleluia! Falar o que Ele falou. Viver o que Ele viveu. Aqueles que creem em mim. Sabe o que eu descobri que crer em Jesus é pensar como Ele pensa? Por quê? Porque aqueles que creem em mim farão também as obras que eu faço. E obras maiores fará. Além de todo o amor, de toda a unidade, de todo o conhecimento que Jesus nos trouxe a respeito do Pai, algo Ele nos ensinou de muito peculiar para andarmos sobre a terra. Jesus nos ensinou, amados, a sermos luz em qualquer lugar, não é só na igreja. Jesus nos ensinou que nós podemos ir numa festa de casamento, e enquanto noivos, convidados estão desesperados porque faltou vinho. Ele não entrou na frequência. Ele não entrou na frequência da falta. Sabe quando é você? Sabe quando você consegue, aleluia, ser luz na vida de outras pessoas? Quando você não entra na frequência delas. Você não entra na frequência da falta, porque você sabe que a luz que há em ti é um poder criativo que pode trazer a existência, que pode transformar água em vinho. Aleluia, a igreja when we high in a streaming the player Ruikai suine nevasia nashluye Royanaya manturu onasianderes. A igreja está recebendo a revelação da glória. Jesus nos ensinou, amados, a encontrar uma procissão no caminho, a ver mulheres chorando, a ver mães chorando. E Jesus não entrou na frequência, por mais que tinha compaixão. Mas Ele não entrou na frequência da mãe para chorar junto. Ele só tocou no esquife. Deus está trazendo vida em coisas que já estavam mortas. O mesmo Jesus está aqui hoje, está trazendo vida. Eu vejo a tua infância, irmã. Não te conheço,
Mas Deus está visitando a tua infância e resolvendo coisas lá que não foram resolvidas. Está atualizando o teu ser com o dia de hoje. Eu vejo o Senhor passando uma borracha no passado. Direitando o que estava torto. O Senhor te dá saúde. O Senhor te dá saúde. O Senhor te dá saúde. E Ele manda dizer assim: mesmo que você não queria vir, mas foi Ele que te trouxe. Foi Ele que marcou o encontro contigo. Ele está visitando as suas células. E não é só você que está sendo abençoada, a tua casa está sendo abençoada. Eu vejo Ele tocando nos seus pés, nas suas pernas. Eu vejo Ele tocando no teu sangue. Sente formigamento na tua perna agora. O fogo do Espírito. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a libertação. Há uma de paz. Há um toque de Deus muito forte no teu pé.